Olá, meus amores, no canal Amores Proibidos. Me chamo Fátima, tenho 45 anos e sou casada com o Mário. Nossa vida era tranquila. Até Matheus, meu sobrinho de 22 anos, decidir passar uma semana em casa. Ele sempre foi aquele sobrinho mais quieto, mas agora tudo está diferente. Vocês não fazem ideia do que ele fez comigo quando meu marido foi trabalhar. Peço que não me julguem, mas eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Eu estava na cozinha, distraída, mexendo em um molho que não parecia ter fim. A casa estava quieta, mais do que o normal. Fazia dias que eu não via Mateus, meu sobrinho. Ele, que sempre tinha sido tão querido, agora, aos 22 anos, parecia um homem diferente. Estava prestes a passar uma semana aqui, e eu sabia que minha rotina não seria mais a mesma. Algo me dizia que tudo ia mudar, mas eu não sabia exatamente o que. A porta da garagem se abriu e meu coração deu um pulo. Ele estava chegando. Olhei pela janela da cozinha e vi o carro estacionando. Mateus desceu com a mochila nas costas, um sorriso fácil no rosto, como se estivesse em casa. Ele entrou pela porta da cozinha e o cheiro do seu perfume chegou antes dele. Oi, tia Fátima! Sua voz suave me fez olhar para ele, e antes que eu pudesse reagir, ele me deu um abraço apertado. Eu não esperava aquele abraço. Nunca tinha sido assim. Mateus sempre foi afetuoso, mas essa proximidade, esse abraço, parecia diferente. Eu fiquei parada por um segundo, o cheiro dele misturado ao meu perfume. Quando me afastei, consegui perceber como ele estava mais maduro. Seu olhar parecia mais intenso. Eu, confusa, tentei disfarçar. Oi, Mateus, respondi com um sorriso tímido. Que bom te ver. Sente-se em casa. Ele deu um sorriso de canto de boca, aquele que sempre me desconcertava. Eu não sabia o que pensar. Ele era o meu sobrinho, mas havia algo em sua presença que me tirava do meu eixo. Enquanto eu mexia na comida, ele se encostou no batente da porta, me observando, como se estivesse esperando por algo. A tensão entre nós dois começava a crescer sem que eu conseguisse entender. O que era aquilo? Eu já o conhecia há anos, mas hoje ele parecia diferente. E aí, tia? Ele sorriu, apoiando-se mais na parede, como se quisesse me deixar nervosa. O que você tem feito? Já faz um tempo que a gente não conversa direito, né? Eu respirei fundo, tentando controlar o que estava acontecendo dentro de mim. Por que ele estava tão perto? Por que eu sentia meu coração acelerando ao ouvir a voz dele? O de sempre, meu lindo. Cozinhar, cuidar da casa. Mas agora você vai me deixar ocupada, né? Dei uma risada nervosa e virei-me para pegar a panela. Mateus não se mexeu. Seus olhos estavam fixos em mim. Ele estava me observando de uma forma estranha. De repente, ele deu um passo mais próximo, e ao invés de se afastar, ele se inclinou para me ouvir melhor. Eu aposto que você sente falta de se divertir, tia. Ele falou com um tom insinuante, o sorriso ainda no rosto. Eu olhei para ele, surpresa. Eu não sabia o que dizer. Como ele sabia que eu estava me sentindo assim? Como ele percebia aquilo? Eu acho que sim, mas... Eu dei uma risada, tentando esconder o nervosismo. E você? O que você vai fazer nessa semana aqui? Mateus deu um sorriso mais largo, quase desafiador, e então se aproximou ainda mais, como se estivesse se divertindo com a situação. Eu pensei em aproveitar. Eu gosto de passar um tempo com você, tia. E quem sabe a gente não possa se divertir um pouco. Ele disse, com aquele olhar provocante que só ele sabia dar. Aquela piscadela de canto de olho. Eu não sabia como reagir. O que ele queria dizer com aquilo? Eu não consegui controlar a reação do meu corpo. Minha respiração acelerou e eu tentei me manter firme, mas ele tinha algo que me desarmava. Eu apenas balancei a cabeça, tentando entender o que estava acontecendo entre nós. Não sei o que você quer dizer com se divertir. Falei tentando ser séria, mas minha voz saiu mais suave do que eu gostaria. A verdade é que sim, eu percebi a atenção, mas eu estava em negação. Ele era meu sobrinho, um homem mais jovem, e bom, eu era casada, com responsabilidades. Não podia me perder em um momento como esse. Mateus sorriu, percebendo minha hesitação. Ele se afastou um pouco, mas sem perder o olhar. Não consigo negar. Eu sempre te admirei, mas agora vejo você de um jeito diferente, tia Fátima. Ele sussurrou essas palavras com uma intensidade que me fez congelar por um momento. Ele estava insinuando coisas, mas ao mesmo tempo parecia saber exatamente o que estava fazendo. Eu respirei fundo, tentando me manter centrada, mas quando olhei para ele, não consegui evitar. Havia algo em seus olhos, algo que fazia o tempo parecer suspenso, algo que me fazia querer mais, mas que eu também sabia que não podia ter. Minha voz falhou. Eu sabia que havia uma linha que eu não deveria cruzar,
mas ele estava tornando tudo tão difícil. Eu sei que você gosta da sua tia, mas isso não é certo, Mateus. Ele me interrompeu com um sorriso travesso. Certo, errado. Tudo isso é relativo, tia. O que importa é o que a gente sente e o que a gente quer fazer com isso. Aquelas palavras pairaram no ar entre nós dois e eu não sabia o que dizer. Ele tinha razão? Eu queria me afastar, mas meu corpo estava reagindo de uma maneira que eu não podia ignorar. Algo estava mudando, algo estava crescendo, e eu não sabia até onde isso nos levaria. Mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim queria mais. Queria ver até onde poderíamos chegar. O que aconteceria se deixássemos as emoções falarem mais alto que a razão? Vou dormir, tia, mas confesso que é difícil me segurar perto da senhora, viu? Ele disse isso me dando um sorrisinho, e não tinha o que eu fazer. Eu achava isso engraçado, até tudo perder o controle. Os dias seguintes foram estranhos. Eu tentava ignorar as palavras e o olhar de Mateus, mas ele estava sempre por perto, sempre com aquele sorriso travesso no rosto. Cada vez que ele se aproximava, havia algo diferente no ar. Um jogo de olhares, uma troca de palavras que eu não sabia se deveria encarar como brincadeira ou algo mais. Era uma manhã de sábado e eu estava organizando a sala de estar quando Mateus apareceu, com seu cabelo bagunçado e os olhos ainda cheios de sono. Ele parecia mais relaxado, como se estivesse em casa, mas havia algo em seu olhar que me deixava desconcertada. "Bom dia, tia", ele disse, se inclinando na porta. A maneira como ele me olhou, com aquele olhar tão intenso, me fez sentir como se meu corpo estivesse em alerta. "Oi, Mateus. Dormiu bem?" Eu tentei manter a voz firme, mas meu coração disparava de maneira ridícula. Como eu tinha chegado nesse ponto? Como ele conseguia me afetar tanto? Ele entrou, caminhando lentamente, como se soubesse o efeito que causava. Se não fosse a situação em que nos encontrávamos, eu diria que ele estava me provocando de maneira deliberada. A tensão entre nós dois estava crescendo, e eu não sabia mais como controlá-la. Mateus passou ao meu lado e se sentou no sofá, olhando-me com aquele sorriso de canto de boca. "Eu dormi muito bem", ele falou, deitando-se no sofá com as mãos atrás da cabeça. "Acho que a companhia está fazendo bem." O jeito como ele se referia a mim, era impossível não notar o tom insinuante, a maneira como ele me observava. Eu fingi não perceber, mas não consegui evitar de lançar um olhar rápido para ele. Seus olhos estavam fixos em mim, com aquele brilho que eu nunca tinha notado antes. Ele estava testando os limites, e eu não sabia até onde poderia ir. "Você é muito atrevido, sabia?" eu disse, tentando manter o tom de brincadeira, mas não conseguindo esconder a intensidade no meu olhar. Mateus se levantou rapidamente, se aproximando de mim. Ele estava tão perto agora que eu podia sentir a sua presença, seu cheiro, e meu coração acelerou mais uma vez. Ele sorriu, satisfeito por me ver tão desconcertada. "Eu só estou sendo honesto, tia." Ele respondeu com um tom baixo, quase sussurrando, como se aquilo fosse apenas entre nós dois. "Você também sente isso. Eu posso ver. O tio ainda já foi trabalhar? Desse jeito você vai se sentir mais sozinha." Ele sempre me falava algo para eu me sentir mais carente. "Ele já foi sim, mas eu não estou sozinho se você está aqui comigo." Eu me afastei, sentindo a necessidade de espaço, mas algo dentro de mim me dizia que não devia. Eu queria gritar para ele se afastar, mas as palavras não saíam. Ele estava perto demais. "Vai ser divertido, tia", ele disse, com aquele sorriso misterioso no rosto, antes de sair da sala, me deixando sozinha com meus pensamentos confusos. Eu estava tremendo. Meu corpo ainda sentia o toque dele. Não sabia o que estava acontecendo comigo, mas uma coisa era certa. A linha entre o certo e o errado estava se tornando cada vez mais tênue. A adrenalina corria nas minhas veias, mas ao mesmo tempo eu sabia que não podia mais ignorar o que estava acontecendo entre nós dois. Agora, tudo o que eu sabia é que não conseguiria mais voltar atrás. Não importava o quanto eu tentasse resistir. Eu tentava me concentrar nas tarefas diárias, mas algo dentro de mim me distraía o tempo inteiro. Mateus estava sempre perto, com aquele sorriso que parecia esconder muito mais do que eu queria entender. Ele me olhava com uma intensidade que me fazia perder o foco, e eu sabia que ele sentia o mesmo. O que começou como uma troca de olhares discretos se transformou em algo impossível de ignorar. Naquela noite, a casa estava silenciosa. Mário tinha ido para a cama mais cedo e eu estava na cozinha, preparando um lanche rápido. Eu tentava manter a calma, mas algo no ar, o peso da tensão, me dizia que Mateus estava se aproximando atrás de mim. "Ei, tia, posso te ajudar com alguma coisa?"
Sua voz foi suave, mas com um tom que eu não conseguia mais interpretar com facilidade. Ele estava ali, parado na porta da cozinha, com um olhar fixo em mim, como se esperasse algo. Eu não sabia como reagir. Olhei para ele e, por um instante, me perdi em seus olhos. Ele estava tão próximo, tão seguro de si, e eu não sabia mais o que fazer. Aquelas trocas de olhares, as palavras sem sentido, agora estavam ganhando uma forma. Estávamos em um ponto sem retorno e eu sabia disso. Mas algo dentro de mim dizia que era tarde demais para voltar atrás. Eu não quero ver meu sobrinho trabalhando por mim. Eu respondi, tentando esconder o nervosismo. Mas quando ele se aproximou mais, o espaço entre nós dois foi preenchido por algo. Eu tentei me afastar, mas ele, como se soubesse, não deixou. Ele estava perto demais. Mas eu insisto. Ele disse com um sorriso sutil, quase provocante, como se estivesse se divertindo com o desconforto que eu sentia. Eu respirei fundo, tentando afastar os pensamentos que estavam me invadindo. Ele se aproximou ainda mais, e eu podia sentir o toque de sua presença como uma onda prestes a me arrastar. Meu coração acelerou, e eu sabia que estava prestes a perder o controle. Ele tocou minha mão suavemente, e o choque foi imediato. "Não faz isso, Mateus", eu disse, minha voz saindo mais fraca do que eu queria. Ele olhou para mim, os olhos brilhando com algo que eu não conseguia mais negar. "Faz o quê?" Ele respondeu, seu tom baixo, mas carregado de uma confiança que me desarmava. Ele deslizou a mão pelo meu braço, de forma suave, mas ao mesmo tempo intensa. Era como se ele estivesse testando meus limites, e eu sabia que ele já os tinha ultrapassado. Eu tentei recuar, mas ele foi mais rápido. Em um movimento suave, ele me segurou pela cintura, puxando-me para mais perto dele. Seus olhos estavam fixos nos meus, e a distância entre nossos rostos diminuía a cada segundo. "Você sabe que não pode mais negar?" Eu estava perdida, sem saber o que fazer, sem saber o que queria, mas sabia que estava além do ponto de não retorno. Quando ele se inclinou para me beijar, meu corpo reagiu de forma instintiva. Eu fechei os olhos e, antes que eu pudesse pensar, ele estava tocando meus lábios com os dele, suave no começo, mas com uma urgência crescente que eu não sabia como controlar. Eu hesitei por um segundo, mas logo me entreguei, respondendo ao beijo com a mesma intensidade. A sensação foi como um raio, uma explosão de emoções conflitantes. Meu coração batia forte, e eu sentia como se o mundo ao redor de nós tivesse desaparecido. Ele afastou-se apenas um pouco, o olhar em seus olhos mais profundo, mais determinado. Eu podia ver o que ele queria, o que ele estava buscando em mim, e não sabia mais como resistir. "Eu sabia que você não conseguiria se afastar, tia", ele disse, com um sorriso satisfeito. Mas não era um sorriso qualquer. Era o sorriso de quem sabia que havia me tocado de uma maneira que eu nunca mais esqueceria. Eu não sabia o que dizer. Estava sem palavras, perdida entre o que sentia e o que deveria fazer. Cada segundo com ele era uma batalha interna e eu sabia que estava perdendo. "Mateus, isso..." Eu tentei falar, mas ele interrompeu. "Não pense mais, tia", ele disse, passando a mão pelo meu rosto de maneira carinhosa, mas com uma firmeza que me fez perder o rumo. "Só sente, só deixa acontecer." Eu não consegui mais falar. Ele me beijou novamente, mais uma vez, sem hesitar. A intensidade entre nós dois crescia como um incêndio fora de controle. Eu sabia que não poderia mais voltar atrás. Eu estava em suas mãos agora, completamente à mercê de seus desejos. Quando ele finalmente se afastou, ambos ofegantes, eu senti uma mistura de culpa e desejo, de medo e excitação. Ele me olhou com uma suavidade que contradizia a intensidade do momento. "Eu não posso mais negar, Mateus. Vamos fazer isso em silêncio, pois seu tio já está dormindo." Eu disse com minha voz um pouco trêmula. Não sei se estava falando para ele ou para mim mesma. Ele sorriu de uma forma quase vitoriosa, mas também compreensiva. Ele sabia o que tinha feito, sabia o poder que tinha sobre mim, mas, ao mesmo tempo, havia uma calma em seus olhos. Ele não queria me forçar. Ele queria que eu tomasse a decisão. "Eu ficarei em silêncio o tempo que for necessário, tia", ele disse, a voz tranquila, mas cheia de um desejo reprimido. "Mas você sabe que, no fundo, não tem mais volta." Eu o olhei, sentindo o peso daquelas palavras. Ele estava certo. Não havia mais volta. O que quer que tivesse começado entre nós dois já estava além de qualquer tentativa de conserto. A linha entre o certo e o errado se desfez, e eu sabia que, de alguma forma, isso era apenas o começo de algo muito maior.
E ali mesmo, com o meu marido dormindo, não pude resistir aos desejos reprimidos que eu estava sentindo por Mateus, e fiz aquela semana ser a melhor da vida dele. Peço que não me julguem, mas agora todo final de semana ele está ficando aqui para dormir comigo, já que meu marido sempre está ocupado com o serviço dele. Eu não acho ruim, pelo contrário, eu estou amando viver isso e me sinto viva a cada dia. Vocês têm vontade de ter uma tia como eu? Deixe nos comentários e siga os próximos vídeos para continuar.